Olá, minha Paraíba, muito boa noite. Olha só, o presidente Jair Bolsonaro reservou 1 hora desta segunda-feira para conceder uma entrevista ao Sistema Arapuã. Programa 60 Minutos na Arapuã FM, Bolsonaro deu declarações que repercutiram em todos os principais sites e portais do Brasil e ainda fez revelações sobre a Paraíba. Comigo aqui no estúdio, para poder avaliar o impacto dessas declarações, o apresentador, condutor do 60 Minutos, Bruno Pereira, que conduziu a entrevista de hoje. Você quer saber o que Bolsonaro acha do ministro Marcelo Queiroga, do ex-prefeito Romero Rodrigues, do senador Ciro Nogueira, de Julian Lemos, e o que ele tem de novidade para a Paraíba e para o Brasil? Então fica ligado, você fica sabendo tudo isso a partir de agora, no Frente a Frente. Olá, minha Paraíba, que bom reencontrá-la mais uma vez aqui numa segunda-feira. Bruno Pereira, boa noite, né? Não vamos nem perder o ritmo de batendo, né? Tranquilo, né? Tudo tranquilo, estamos por aqui. Missão dada é missão cumprida. Repercussão grande da entrevista do presidente Jair Bolsonaro. Em linhas gerais, a gente vai ponto a ponto para quem assistiu, para quem não assistiu. Para quem assistiu vai rever alguns trechos, para quem não assistiu vai pegar tudo direitinho aqui, destacado. E pode, inclusive, interagir com a gente pelo @TV Arapuã no Instagram. Mas, no geral, Bruno, o que é que você achou? A gente vai ponto a ponto, mas, no geral, o que é que você achou da fala do presidente aqui para Paraíba? No interior do estado, na minha cidade de Biara, tem uma expressão que usaram: fulano de tal é por dia. Tem dia que fulano de tal está atacado, tem dia que está agitado, tem dia que está calmo, tem dia que está tranquilo. Hoje não foi a versão Bolsonaro estilo de ser, que é aquele Bolsonaro, muitas vezes, agressivo, que vai pra cima, que diz aquilo que pensa, porque tem verdade que, embora sendo verdade, mas não pode ser dita. Ele estava calmo mais hoje. Que seja por um presidente. O cara é extremamente calmo hoje, educado. Antes de começar a entrevista, já nos bastidores, conversou comigo, com você, com os demais integrantes que estavam participando, o Felipe Nunes e o Fernando Braz. Disse: olha, tudo bem com vocês? Como é que tá a Paraíba? Eu até brinquei com a caneta dele. E aí, presidente, tá com a caneta Big aí, azul, ele mostrou, ele disse: fiquem à vontade para perguntar o que vocês quiserem. Você falou uma coisa interessante. Ele é diferente do presidente do Cercadinho. Daquele que fala do Cercadinho. E também daqueles que vai para as lives, né? Aquele das lives diferentes. Ele estava ali polido, mas não esse polimento todo que ele deu, não tirou dele, não excluiu as declarações que ele acabou dando aí e repercutiram nacionalmente também aqui para Paraíba, né? Inclusive contra as instituições, né? Fez uma fala muito dura e forte contra o presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, no que diz respeito à questão das eleições e tratando o ministro como homem da esquerda, como homem ligado ao presidente. Olha, aquele ministro do TSE, que é aquele que vocês conhecem, o Barroso, que é ligado à esquerda, que o candidato dele, segundo o Instituto Datafolha, já está sendo apontado como eleito no primeiro e segundo turno na próxima eleição, está querendo ser contra o voto auditável. Por quê? Pegou pesado. Pegou pesado. Pegou pesado. Por falar em ministro, a gente começou a entrevista perguntando ao presidente Jair Bolsonaro o que ele achava ali do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o paraibano, Marcelo Queiroga, que está aí há pouco mais de 4 meses na pasta. Para ele fazer uma avaliação do mandato, da postura, da atuação de Marcelo Queiroga na pasta. E aí a gente perguntou mais, disse, além disso, além do que o senhor acha de Marcelo Queiroga, ele é um bom candidato para 2022 aqui na Paraíba? Vamos ver o que o presidente disse, Bruno. Bruno que conduziu a entrevista nos 60 Minutos, com a participação ainda do Fernando Braz, do Felipe Nunes, acompanhando ali o programa excepcional de hoje, 60 Minutos. Vamos ver o que o presidente, para a gente começar. Atenção, o que o presidente Jair Bolsonaro acha do paraibano, ministro Marcelo Queiroga, que está lá, responsável pela pasta da saúde. Na tela do Frente a Frente. Se algo está dando errado no governo, por parte do ministério, seja qual for, a crítica vem para cima de mim. Então, algumas coisas realmente eu mando e tenho que obedecer. Essa é uma regra do jogo, é uma hierarquia que existe aqui. Agora, em grande parte das ações, ele tem liberdade para levar o seu projeto para frente. E tem saído muito bem. Por enquanto, pouquíssima coisa eu teria a falar contra o Queiroga. Como um todo, eu vou dizer, 90% do que ele faz, um pouquinho mais, eu estou de acordo com ele.
deu prosseguimento a grande parte da política de quem o antecedeu, o general Pazuello. É médico, eu não sou médico. E nós temos acertado muito bem o Queiroga nesse sentido. Tá de parabéns à Paraíba pelo excelente cardiologista que tem à frente aqui do Ministério da Saúde. Vários ministros têm procurado e têm dito da intenção de disputar ou o governo do Estado, ou o Senado e até mesmo deputado federal. Mas nenhuma conversa foi aprofundada com o Queiroga nesse sentido. Eu acho uma pessoa extremamente competente para assumir qualquer função pública no Brasil. Logicamente, se ele quiser meu apoio, a gente conversa, a gente discute as bases, né? E estaremos prontos para apoiá-lo. Paraíba, com toda certeza, vai ganhar muito com ele. Eu acho que ele está muito mais hoje em dia para explicar o legislativo do que executivo. Vocês ouviram o que o presidente falou aí do Marcelo Queiroga? Diz que ele, se quiser o meu apoio, ele terá. E diz que, inclusive, tem mais competência ali, está com mais condições de disputar um mandato no Legislativo do que no Executivo. Para mim, deu passe aí para o Marcelo Queiroga, se quiser, se tiver pretensões para 2022, ou não, Bruno? Pode ser que esteja sendo unido o útil ao agradável. Toda a entrevista que você escuta do Marcelo Queiroga, notadamente, você percebe o desejo dele e a vocação pela política. No jeito de cumprimentar as pessoas, na maneira de falar. Teve um irmão aqui que foi vereador em João Pessoa, né? O Marco Antônio foi vereador em João Pessoa, irmão dele, ou seja, já vem de uma família que realmente tem alguém que faz política. E ele, antes mesmo de ser ministro, médico, tem muitos médicos que são reservados, não participam de política, mas ele fazia questão de participar e mostrar as opiniões dele nas redes sociais de alguém que gosta de política e que é um defensor do presidente Jair Bolsonaro. Então, para ele ser político, só falta o cargo, porque ele já é político, né? Só falta disputar e ser testado nas urnas. Mas é esse passo que o presidente deu hoje, ele não tinha dado ainda, né? Esse passo de dizer assim, a gente não conversou sobre isso, mas Marcelo Queiroga é um quadro, sim, capaz de fazer isso. E aí tem duas coisas para eu detalhar. A primeira delas, o ministro Marcelo Queiroga entrou na pasta quando os grandes problemas da pasta começaram a diminuir. Isso, verdade. Né? A turbulência já passou. A turbulência era uma turbulência que foi até Pazuello. Quando ele saiu, quem entrou, Bolsonaro mudou o discurso. Quer dizer, o governo federal adotou um discurso mais de vacina, de vacinação, inclusive com publicidade institucional, botando publicidade de vacinação, que o Brasil vacina muito. Começou a trabalhar com a tese que antes do Marcelo Queiroga, o presidente chegava a negar as vacinas, né? Chegava a ter como se ele estivesse brigando com as vacinas, ele brigava com as vacinas. Marcelo Queiroga entrou, se é mérito dele ou não, aí acalmou o presidente. Acalmou o presidente. Viu que o caminho era a vacina, realmente, porque quando o Taixe estava lá, o Nelson Taixe, não era esse comportamento, o Mandetta também. Confusão com o Mandetta, começou com o Mandetta, confusão com o Taixe, que teve ali uma passagem relâmpago, depois o Pazuello. E agora o Marcelo Queiroga, pelo menos até agora, tanto que ele nem na imprensa nacional, ele fica gerando fatos que, enfim, acabem comprometendo a imagem do presidente. A pergunta é, qual cargo o Marcelo Queiroga vai disputar? O Bolsonaro já deu até a senha, né? Disse que ele tem um bom perfil para o legislativo, né? Seria para deputado federal ou senador da República? O site antagonista não passou desapercebido dessa declaração do presidente Jair Bolsonaro. Tá aí, Bruno, olha, dos 60 minutos, o antagonista botou aí, Bolsonaro, né? Lança Queiroga, tá lá na manchete, ó, Bolsonaro lança Queiroga 2022. Abre aspas, a Paraíba vai ganhar muito com ele. Olha aí, você acha que tem, para essa base dele, um slogan já pronto aí, né? A Paraíba vai ganhar muito. A Paraíba vai ganhar muito com ele, né? Assim, algo que surgiu de forma espontânea, natural, não foi nada programado. Foi você, inclusive, que fez essa pergunta. Presidente Bolsonaro, em relação ao ministro, o paraibano tal, que é nosso colega aqui, ou melhor, nosso conterrâneo, você fez essa pergunta, quando fez, naturalmente ele já respondeu, já disse, olha, estou pronto, se ele quiser ser candidato, vamos para a luta. E já mexeu, já aqui nas redes, já muita gente dizendo que já tem a chapa aí lançada. Qual seria essa chapa? Romero Rodrigues, candidato ao governo, Queiroga, candidato ao Senado, e aí fica ali o espaço para vice. Agora, precisa registrar uma coisa, Bruno, você falou que o Marcelo Queiroga, político, tem uma postura e tudo. Tem um jeito. Agora, vamos ser sinceros aqui, por mais agenda pesada que ele tenha, imagine, o ministro da Saúde, num momento como esse, não dá nem para respirar. Agora, a gente precisa admitir que para Paraíba, se alguém tem um olhar de querer ser eleito especificamente da Paraíba,
eu não sei se ele tem, você acha que ele tem deixado a desejar ou não? Pelo menos midiaticamente, ele aparece pouco aqui. Eu acho que ele peca e muito nesse sentido, porque você não viu uma entrevista ainda do Marcelo Queiroga, depois de ministro, aqui na Paraíba. Você vê o presidente falando para o Estado, mas não vê o ministro que é da Paraíba. Não tem uma declaração dele aqui no Estado da Paraíba de dizer, vou dar uma entrevista exclusiva para um veículo de comunicação na Paraíba. Não estou falando do sistema Arapuã, estou falando para a Paraíba de maneira geral, uma prestação de contas. Você não vê. Ele está com esse débito com a imprensa paraibana e em ações também aqui. Falta um pouquinho de uma agenda, de reservar esse espaço na agenda. Agora, eu acho que ele, para receber políticos daqui, prefeitos... recebe muito. Essa me parece que essa pauta, ele é bem elogiado nessa pauta. Isso. Ele tem uma pauta muito aberta para os paraibanos lá em Brasília. Eu já vi, inclusive, várias vezes, ele tem uma boa relação com o deputado federal Hugo Mota, com Aguinaldo Ribeiro, com o próprio Wellington Roberto, com Efraim Filho, com o deputado estadual Cabo Gilberto Silva, que são os mais ligados ali à ala bolsonarista. Ele tem boa relação e transita bem no mundo político. Agora, ligou para ele resolve. Ligou, ele resolve. Mas para ser político precisa de voto. Tem que ir também conversar com o povo e mostrar ações. Porque muitos ministros que passaram aqui da Paraíba por cargos importantes deixaram lá sua marca. Foi o ministro que olhou para a nossa terra, para o nosso estado. Até agora o que ele faz de forma genérica. O que faz na Bahia, no Piauí, em São Paulo, faz também na Paraíba. Está faltando aquele olhar especial para o nosso estado. Mas eu acho que talvez ele não possa exagerar no privilégio. Porque exagerar no privilégio, ele seria mordido pela imprensa nacional para começar. Agora, ele já tem um elogio do secretário Geraldo Medeiros, da Saúde aqui no estado, de pronto. Em relação ao tratamento, dizendo que se não fosse o Ministério da Saúde, a Paraíba teria entrado em colapso e tudo. Agora, o presidente, a gente também provocou o presidente Jair Bolsonaro, Bruno, sobre a postura dele, e acho que foi até você mesmo, em relação aos candidatos em 2022. Ele, quando mencionou Marcelo Queiroga, você disse, opa, te pegando esse gancho aqui, em 2018, presidente, você não apoiou ninguém, quis ficar ali meio que sem querer se comprometer, mas em 2022 vai ser diferente ou não? Olha só o que o presidente Jair Bolsonaro respondeu aí para Bruno Pereira. Em 2020, porque primeiro que eu não tinha partido, ainda continuo sem partido. Eu suponho que eu apoio em Campina Grande o candidato X e tem um candidato Y parecido com ele. Nós poderíamos dividir aqui voto e alguém do outro lado, da extrema esquerda, que tem bastante aí no Nordeste, né, em Paraíba é diferente, chegar com 30% dos votos e cada um de nós ficarmos aí com aproximadamente 20%. Essa foi a estratégia que eu fiz e, por outro lado, eu preciso de apoio para governar o Brasil. Se eu começar a entrar em todo o Brasil, em candidaturas, no meio do meu mandato, eu ia arranjar muitos inimigos pelo Brasil. E eu tenho um compromisso de governar, fazer o melhor para o Brasil e não se miscuir muito na política. Por isso foi o meu afastamento da eleição de 2020. Agora, o ano que vem, outro ano, a gente vai estudar realmente essas possibilidades. Tem muitos parlamentares aí, senadores, já estamos conversando. Mas isso aí é depois do expediente nosso, nada de concreto ainda. Olha, me parece que ele quer adotar uma postura diferente do que adotou em 2018, querendo ali em 2022 ser um pouco mais claro, né, Bruno? Aí ele vai falar sobre Romero daqui a pouquinho, o que ele falou sobre Romero é nítido também. Qual é a leitura sobre a posição de Bolsonaro o ano passado? Percebendo aí esse momento de rejeição, não só dele, mas da classe política de maneira geral, ele preferiu, por uma questão de preservação de imagem, recuar. Você observa, ele recuou. Você acompanha a política há mais tempo que eu, mas eu nunca vi na história desse Brasil você ter uma eleição onde o presidente não participa, pelo menos nas capitais. Nas capitais, estou falando de capitais de estados importantes, você não viu a participação do presidente. E esses mesmos candidatos são os candidatos que na próxima eleição Bolsonaro vai precisar do apoio para quê? Para ir para uma reeleição. Por exemplo, imagine aí, se aqui em João Pessoa, os candidatos que tiveram que falam a mesma língua de Bolsonaro, o Nilvan Ferreira e o Valber Virgulino. Nilvan falar, não, na próxima não vou apoiar Bolsonaro. Valber Virgulino também, ele não me apoiou na eleição passada. Ou seja, se cria essa espécie de revanchismo. Isso aí é ruim para a candidatura do presidente Bolsonaro. Bruno, você faz uma leitura importantíssima. Eu não sou cientista político, mas já li muito sobre a construção da narrativa que Bolsonaro construiu para ele em 2018 e era a construção do salvador da pátria.
né? Toda a história mostra que os líderes que ascenderam ao poder dessa forma, eles pegaram ali um momento de crise e insatisfação popular, criam a imagem de que vão resolver tudo e partem com ela. E para isso eles não precisam fechar essas alianças eleitorais nos estados, porque eles constroem a imagem, é o contrário, eles constroem a imagem e as pessoas é que vão atrás disso. Né? E talvez ele em 2018 não precisava de fazer isso, e agora em 2022 ele ainda tenta manter, você pergunta sobre isso e ele responde lá na frente, ele ainda tenta manter essa história da imagem do salvador da pátria, especificamente de um lado, e aí as pessoas é que vão, os líderes nos estados é que vão, né, embarcando nessa narrativa e não o contrário. Agora, eu vou passar agora a declaração que ele deu no programa, que foi a que mais repercutiu nacionalmente. Quando ele faz a análise da relação dele com o vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão. O presidente foi, inclusive, jocoso, né, Bruno? Jogou duro. Jogou duro. Jogou duro e já descartou o Mourão para a próxima. Né? Já descartou. Já descartou aí. Mourão descartado dando trabalho. Classificou ele como um cunhado. Né, que você, quando casa, tem que levar o cunhado junto e mesmo gostando ou não gostando, tem que aturar. Tem que carregar. Você acha que ele falou isso ou não falou? Falou, claro que falou, abertamente. Vamos ouvir aí. A escolha do vice, meu, na última, foi muito em cima da hora, assim como a composição das bancadas, especial para deputado federal. Você viu que muitos parlamentares, depois de ganhar as eleições com o nosso nome, transformaram-se em verdadeiros inimigos nossos, né? Muitos não, a minoria. Então a gente não quer sofrer desse mesmo problema por ocasião das eleições do ano que vem, caso eu venha candidato a presidente, obviamente. Não estou batendo o martelo que serei, nem que não serei ainda. Agora, o vice é uma pessoa importantíssima para agregar simpatias. O Mourão faz o seu trabalho, ele tem uma independência muito grande, coisa aí atrapalha um pouco a gente, mas o vice é igual o cunhado, né? Você casa e tem que aturar o cunhado do teu lado, você não pode mandar o cunhado embora. Então, estamos com o Mourão sem grandes problemas, mas o cargo dele é muito importante para agregar aí. Ele não, o cargo de vice é muito importante para angariar simpatias, quer seja na candidatura a presidente, governador ou prefeito. E aí, Bruno? Vice é igual a cunhado? Rapaz, é interessante que Mourão, na época da eleição, eu lembro como se fosse hoje, foi uma espécie da grande reserva moral da chapa de Bolsonaro. Aquele cara assim, o gesto de moral, de estabilidade. Estabilidade, de algo que, uma questão de crise, ele aparecia. Se você observar, todas as declarações de Mourão são declarações equilibradas, diferente de Bolsonaro, que quando fala desculpa a expressão, uma merda, e o Mourão aparece lá para um pouco mais linguagem culta. Ele consegue dizer a mesma coisa de Bolsonaro, né? Ele consegue defender as mesmas teses de outra forma. E se relaciona bem com as instituições. O tratamento dele com as Forças Armadas, com o STF. Raramente você vê o Mourão entrando em bola dividida. Diferente de Bolsonaro, que todo dia arruma confusão com a instituição. Todo dia tem uma. E ficou muita imagem assim, o Mourão seria o Bolsonaro ideal. Porque tem ali a defesa das mesmas teses, sem ficar escorregando em alguns exageros verbais, inclusive, e orais. Agora, essa declaração que você ouviu aí do presidente Jair Bolsonaro saiu em todos os portais, em todos os sites e espaços da imprensa nacional. Olha só aí essa declaração do presidente Jair Bolsonaro. Primeiro, G1. Bolsonaro diz que Mourão por vezes atrapalha, mas tem que aturar. Está aí registrando a entrevista de hoje, nos 60 Minutos. Também está no antagonista, né? Bolsonaro diz que Mourão é igual a cunhado. Às vezes ele atrapalha. Além do antagonista, saiu também no site Metrópolis. Bolsonaro, às vezes, Mourão atrapalha um pouco, mas tem que aturar. E segue também saindo aí no estado, né, de Minas, o mesmo mote, todos fazendo referência no UOL, ao Arapuã FM, aos 60 Minutos, e a entrevista que foi dada, Bruno, aqui na Arapuã. Na verdade, relação aí completamente... Luiz, a pergunta é, no próximo ano, na próxima eleição, Bolsonaro vai querer manter o mesmo padrão de colocar um vice da espécie do Mourão,
ou vai partir para a política tradicional. Só está faltando isso, de negociar, de entregar nas mãos do MDB, do PP, do DEM, de um partido desse aí, do PL, para onde, quem será o vice do Bolsonaro de 2018, que pôde abrir uma vaga para o militar que ele queria, né? Já não terá mais condições de fazer isso talvez em 2022 e ele nessa entrevista, Bruno, ele deixou muito claro. Já deixou uma senha, porque ele disse, olha, já me falam que o vice pode ser do Nordeste. Né? Tal, de Minas Gerais. De Minas Gerais. Vários ele já faz uma composição geográfica, ele já não faz mais uma composição ideológica. Isso, já Veja faz, que verdade. É uma composição ideológica. Não, tem que ser da direita, tem que ser conservador, tem que ser militar, tem que ser terrivelmente evangélico. Ele não usou expressões, mas ele falou assim, tem que ser pode ser do Nordeste, pode ser de Minas, já é uma composição preocupada com o eleitoral aí. Então muda literalmente o discurso, né? Porque o Bolsonaro, inclusive, fez esse questionamento a ele. O mesmo Bolsonaro da eleição passada, que mantinha ali 100%, só olha, aqui eu não vou querer conversa com quem tem problema com a justiça e tal. Daqui a pouco vocês vão ver o trecho onde eu falo exatamente isso. Presidente, mas o senhor está colocando alguém para ser seu ministro cheio de problemas com a justiça. Ou seja, ele deu uma mudada literalmente do perfil do Bolsonaro de 2018 para 2022. Por falar em mudada, ele mudou também o discurso em relação à vacina. A gente está falando do Bolsonaro, num presidente que falou em tomar vacina virar jacaré, de que ninguém será obrigado a tomar vacina. Não fala mais nisso, né? Ele não fala mais nisso. Não, ele agora respeita a ciência. Respeita, defende e diz que o Brasil está vacinando como ninguém. Como ele falou no programa de hoje. Fala-se em atraso na compra de vacinas. Poderia ter sido feito no ano passado. Eu pergunto, onde tinha vacina para comprar o ano passado? Qualquer pessoa me responde, não tinha lugar nenhum no mundo. A primeira vacina no mundo foi aplicada no Reino Unido no início de dezembro. No início de janeiro, meados de janeiro, nós já estávamos aplicando a primeira vacina no Brasil também. Então não tinha vacina na prateleira, ninguém tinha. Então é mentira essa acusação que atrasamos a compra de vacinas. Quanto à acusação de corrupção, nós não compramos uma dose da vacina da Covaxin, uma dose sequer, não gastamos R$1 ou $1 sequer, não justifica essa acusação de corrupção. O nosso governo é diferente daqueles que nos antecederam. Nenhum governador comprou vacina. Se um governador está falando que comprou vacina, é mentira, não comprou. Nós enviamos para a Paraíba 2.800.000 doses e foram aplicadas 2.300.000. Então está faltando aí o governador, né, consolidar seus dados e concluir 500.000 vacinas no estado da Paraíba. E no Brasil todo, nós já distribuímos mais de 150 milhões de doses. Ok, olha, só agradecer aqui já a audiência, Bruno, aqui pelo Instagram. Mandar um abraço para Leandro Marques de Souza, está dizendo boa noite, sou fã de Bruno Pereira. Bruno Pereira que foi primeiro lugar no Ibope, nos 60 minutos, com Fernando Braz, com Milton Figueiredo e, enfim, toda a equipe. Daqui a pouco eu faço um registro aqui de mais abraços. Bruno, vamos deixar de conversa, vamos logo para essa história para o presidente. Talvez um dos pontos mais difíceis do presidente explicar como ele foi em 2018 eleito, sobre o discurso de que não se misturaria, não faria a política do toma lá da cá no Congresso Nacional. Muita gente batia no peito e dizia Bolsonaro não quer saber de Congresso. E aí se vê e se acompanha a proximidade, a construção natural do presidente Jair Bolsonaro com um centrão lá no Congresso. A gente provocou o presidente sobre isso, ele falou sobre esse tema. Vamos acompanhar, a gente depois traz aqui para discutir. Nenhum partido vai me influenciar na minha decisão no tocante ao veto ou não do fundão. Primeiramente, nós temos 513 parlamentares. Quase metade integra os partidos de centro. Se eu abandonar 200 e poucos parlamentares, vamos sobrar aí um pouco menos de 300 votos. Eu não tenho como aprovar nada no parlamento, muito menos proposta do meio da Constituição. Então, nós vamos nos aproximar o maior número de partidos que possam trazer apoio para a gente poder governar, poder ter voto dentro do parlamento. O Centrão é um nome pejorativo de vários partidos de centro. Tem sido úteis para nós aprovarmos muita coisa. Tem uma possibilidade agora do Ciro Nogueira assumir o Ministério da Casa Civil. A Casa Civil não tem um orçamento em suas mãos.
faz a articulação com o parlamento. E nós entendemos que um político, no caso um senador, poderia fazer melhor essa articulação com o parlamento. Por isso, essa aproximação com o Ciro Nogueira, que é do Partido do Centro. Dois detalhes aí. Primeiro, nessa resposta aí, o presidente não quis tocar, porque foi provocado também, sobre o fundão eleitoral, sobre essa relação dele com o Centrão, se tinha ali a primeira pressão do Centrão, ele aprovar o fundo eleitoral vitaminado. Lembra aí, o fundo eleitoral que sai de 2 bilhões de reais para quase 6 bilhões de reais, e o presidente já cogita aprovar 4 bilhões de reais, né? Então ele não tocou muito nesse assunto, ficou nessa história de defender a relação com o Centrão para aprovar as matérias. Dentre as matérias, aí ele já faz um anúncio positivo, que é confirmando o aumento do Bolsa Família, que vai encaminhar um projeto, Bruno, lá para o Congresso para aumentar em 50% o valor do Bolsa Família, que é pago hoje no Brasil. Agora, você provocou sobre Ciro Nogueira. Isso. Que é um senador que não tem ali uma trajetória. Responde a pelo menos 5 inquéritos no STF. E você perguntou se a moralidade, se isso não abalaria a moralidade do governo Bolsonaro. A minha pergunta foi no sentido, a gente já falou isso aqui várias vezes e volta a repetir. Bolsonaro, na eleição passada, era aquele discurso do certo, de alguém que nunca teve nenhum problema relacionado à corrupção, não havia sido investigado, não queria conversa com essa turma. O Bolsonaro disse, olha, eu não quero conversa com essa turma, não vai ter toma lá da cá, pessoas com problema na justiça não vão fazer parte da minha gestão, etc e tal. Mas aquilo foi na época da eleição. Agora, quem é que está sendo convidado para ser ministro? O ministro Ciro Nogueira, senador do PP, acusado de vários esquemas de corrupção e que agora Bolsonaro chama para dentro do governo dele. E eu perguntei, presidente, isso não é ruim para a imagem do senhor? O que acontece, Luiz, é que Bolsonaro não é o primeiro, nem será o último com o sistema que a gente tem, que está negociando com o Congresso e trocando cargos. Bolsonaro não é o primeiro que está fazendo isso, ele é mais um que está fazendo. O grande problema, o erro dele é no discurso, de dizer que não fazia. Mas ele, olha, nenhum presidente vai conseguir governar nesse Brasil com aquele Congresso, que o Congresso não deixa. E o que Bolsonaro está fazendo por uma questão de sobrevivência. Mas ele não reconhece que está cercado. Deram um golpe. Seria o quinto, é o quinto poder ou o quarto poder, né, no Brasil. Você tem aí o poder executivo, o poder judiciário, o poder legislativo e você tem o Centrão. O Centrão, é verdade, é um poder paralelo muito forte que o Bolsonaro teve que se render. Não é porque Bolsonaro quer ou porque ele gosta dessa turma, não. É uma questão de sobrevivência. Porque se ele não abrir mão... Nesse caso específico, na prática, do impeachment, inclusive. Aquela turma coloca o impeachment dele para funcionar e vai embora. Ele não tem mais paz. Então, o que é que ele está tentando ali? Segurando o meio termo, cedendo alguns cargos estratégicos, até onde vai, e vai chegar um momento que ele não vai aguentar, porque os caras querem pegar um pedacinho do queijo, vão pegando a metade, daqui a pouco querem tomar tudo do presidente. E aí você perguntou sobre o Ciro Nogueira. Olha a resposta do presidente sobre essa aliança, essa proximidade e essa inserção do senador Ciro Nogueira no governo. O presidente disse que a culpa de quem está lá no Congresso, cheio de processo ou não, é do eleitor. Ciro, qualquer outro ministro, for julgado e condenado, obviamente se afasta do governo. Mas no momento é o que eu tenho para trabalhar aqui em Brasília. Essa é uma realidade. E eu falei isso também em vídeo, que eu iria governar com as armas da democracia e não seria um ditador. E os parlamentares que o povo mandasse para cá, o interesse de deputados e senadores, é com esses que eu teria que trabalhar e fazer com que os projetos nossos viessem a ser aprovados. Não, coloca de novo aí, Steniel. Coloca de novo para a gente entender aí essa resposta aí do presidente. Ciro, qualquer outro ministro, for julgado e condenado, obviamente se afasta do governo. Mas no momento é o que eu tenho para trabalhar aqui em Brasília. Essa é uma realidade. E eu falei isso também em vídeo, que eu iria governar com as armas da democracia e não seria um ditador. E os parlamentares que o povo mandasse para cá, o interesse de deputados e senadores, é com esses que eu teria que trabalhar e fazer com que os projetos nossos viessem a ser aprovados. Tá aí. A matéria-prima do Congresso Nacional somos nós, eleitores, né?
Nós é que produzimos Você ali. que mandou para lá, você que cidadão e é com que isso tá que eu tenho que trabalhar. Eu não sei se a gente pegou aí, mas na entrevista, ele respondendo uma provocação sua, ele também disse o seguinte, ele disse, olha, todo mundo, se eu for tirar de perto quem tem processo no Congresso Nacional, eu não vou ficar com ninguém. Porque todo mundo é réu no STF. Até eu sou réu no STF, né? Que é no caso da deputada Maria do Rosário. Maria do Rosário, naquele caso, você não merece ser ali. estuprada, aquele caso. Essa declaração do presidente também repercutiu e foi destaque na imprensa nacional. Alguns portais também repercutiram essa declaração do presidente de Daniel com seu dinamismo. Coloca aí na tela para a gente acompanhar. Primeiro, o antagonista dizendo aí, né? Bolsonaro diz que longe de réus, perde quase metade do parlamento. Ou seja, uma declaração triste, né? Se me afastar de parlamentares que têm inquéritos, perco metade do Congresso. Olha que leitura o presidente faz no Congresso Nacional. Essa é a realidade do Brasil, viu? O presidente da República está dizendo o seguinte, abre aspas. Atenção, você que está acompanhando frente a frente, que acompanhou a entrevista hoje nos 60 minutos, né, e que está revendo os trechos aqui. Olha o que, é que o presidente está dizendo, Bruno. Não sei se a gente coloca aqui no telão. Se eu me afastar dos parlamentares que têm inquéritos, eu perco metade do Congresso, diz o presidente do Brasil, avaliando a qualidade, o nível das relações políticas que um presidente, como você diz, pelo sistema, precisa conduzir. E aí, Bruno? É o que muitas vezes as pessoas não ligam, é para o perfil do deputado que você que está em casa está votando. Você já prestou atenção? Qual vai ser o seu deputado estadual? Qual vai ser seu deputado federal, seu senador? A gente não pode atribuir o problema do Brasil apenas na figura do presidente. O presidente sozinho pode vir trazer o Papa, não resolve o problema do nosso Brasil. O sistema em que nós vivemos não permite centralizar tudo nas mãos de um presidente, por mais que ele queira. Eu sei que o Bolsonaro tem boas intenções, o Bolsonaro não é tão ruim como falam, mas também não é tão bondoso como levantam a tese. Ele é um cara ali que tem boas intenções para o Brasil, mas não depende só dele. Não é só o Bolsonaro chegar e dizer, eu vou mudar esse Brasil aqui para melhor. Depende de um Congresso. E como ele falou, no Congresso a metade dos nossos parlamentares, entre os 513 deputados e os senadores também, esses são a maioria investigados e muitas vezes condenados em processos. Agora, Bruno, o problema não é nunca quando o presidente, não é só o Bolsonaro, qualquer um que se rende ao Centrão. O problema não é nunca o que o presidente pede ao Centrão. O problema é o que o Centrão pede ao presidente. É verdade. Tanto do ponto de vista de ministérios, tanto do ponto de vista de outras coisas. Essa é que está a dificuldade. O dinheiro da saúde, da educação, de uma obra, de tudo, tem que ir para o rastro. Se não for, meu amigo, o Centrão não fica satisfeito. Por exemplo, nesse caso do fundo eleitoral, o presidente começou dizendo que iria vetar. Depois falou, não, vamos ver o índice da inflação, vamos dar a inflação. Agora ele já fala em 4 bilhões. Isso é, naturalmente, a pressão do Centrão. Daqui a pouco chega em 6. Se apertar muito, sobe até para 7. Se o Centrão quiser, chega. Se o Centrão quiser, chega. Agora, olha, o presidente falou muito sobre políticos aqui da Paraíba. E muito curioso o que ele falou do deputado federal Julian Lemos. Todo mundo lembra, Julian Lemos foi o deputado que em 2018 colocou o presidente embaixo do braço, né? Acho que de segurança, ao que você imaginado, coloquei ele no ombro, tudo ele fez. Fez a campanha no Nordeste, especialmente na Paraíba. Aliás, a primeira entrevista que Bolsonaro deu aqui no Sistema Arapuã foi por intermédio de Julian, que trouxe ele aqui, né? e foi entrevistado aqui na TV Arapuã. E aí, depois de muitas rusgas ao longo desses anos, depois de eleito, a relação dos dois se distanciou e a gente perguntou o que é que ele achava de Julian, e você vai acompanhar no próximo bloco, daqui a pouquinho, um minutinho, o que é que ele falou do deputado federal Julian Lemos, e ainda tem o que é que ele acha de Romero Rodrigues, além de outras novidades aqui para Paraíba. Você não pode perder, daqui a pouquinho a gente está de volta.